Amém? Praticar a palavra. Em nome de Jesus. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Eu ia abrir em outro texto, mas vamos abrir nesse primeiro, depois a gente... 2 Samuel 9:30, diz assim. 2 Reis. Eu falei 2 Samuel? Eu pegando as manias da pastora, ó. 2 Reis 9:30. E Jeú veio a Jezreel, pode o presbítero, todo aqui, né? E Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse-lhe: teve paz Zinri, que matou o Senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a do alto a baixo. E lançaram-a do alto a baixo e foram salpicados com seu sangue paredes, e os cavalos de Jeú atropelou. Entrando ele, pois, havendo comido e bebido, disse: olhai para aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar, porém não acharam nela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber disso, e esta é a palavra do Senhor, o qual falou pelo ministério de Elias Tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que não se possa dizer: esta é Jezabel. Até aí. Agora vá lá, rapidinho, 1 Reis. 1 Reis. Primeiro Reis 19, capítulo 9. Acharam? E ali entrou numa caverna e passou ali uma noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e fiquei só, e buscam minha vida para matirarem. Até aí. Curva a tua cabeça, Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti este tempo tão precioso na Tua presença. E consagramos a Ti a Tua palavra, este tempo. A voz do Teu Espírito seja unânime neste lugar. E a minha carne caia por terra e só o Teu Espírito fale neste lugar. Que todo valente seja amarrado no abismo e haja apenas a manifestação e a voz de um só,
do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E a ti daremos honra, glória e louvor. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Na semana passada, nós falamos um pouco a respeito da voz profética. A voz profética que é a própria igreja. A igreja tem a voz profética. A igreja detém a voz profética. Por quê? Porque a igreja foi chamada exatamente para isso, como voz profética nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. E como voz profética, em um dos pontos, como voz profética, que no caso a igreja a voz profética, ela vem, como eu falei já na semana passada, nós falamos, que a voz profética vem para trazer o conserto, a voz profética vem para dar uma direção e para dar uma referência, certo? A voz profética, ela sempre aponta, eu sempre disse que o profético sempre aponta para Cristo. Sempre aponta para Cristo, para dizer que existe uma referência. A referência nossa da igreja é Cristo. E para dar uma direção. E que existem uma oposição, e uma dessas oposições era o próprio espírito de Jezabel, que se opõe contra a voz profética da igreja, que se opõe contra a própria igreja. Se naquele tempo se opunha contra os profetas, e até no próprio texto que nós lemos, né, a própria Jezabel mandou matar todos os profetas do Senhor, ao fio de espada, todos. Só havia sobrado Elias e aqueles que Obadias conseguiu sustentar. Então, significa que este espírito atua nesses dias. E muitas vezes quer entrar dentro das casas e se opor contra a própria igreja também. Por quê? Porque o Espírito Santo derramou e distribui os dons a quem quer dentro da igreja, para que a igreja seja um instrumento através dos dons para transformar, para curar, para libertar, para pregar o evangelho e salvar aqueles que estão presos e cativos, para que haja salvação, para que muitos sejam alcançados e sejam salvos. Logo, este espírito se opõe para que isso não aconteça. Então, nós estamos vivendo os últimos dias. Isso significa que o principal alvo é a igreja. O principal alvo é a igreja. E uma das principais armadilhas, assim como aconteceu nos dias de Elias, porque ele era uma voz profética naqueles dias, mas havia essa ação maligna que se levantou e que, na verdade, ali era uma mulher manifesta, mas ao longo da história você percebe que existe a mesma ação deste espírito maligno, que na verdade era uma mulher ali, mas por trás havia uma ação maligna de demônio. Porque o fato de dizer que é um espírito maligno, Jezabel, não quer dizer que é um espírito mulher. Não. Porque demônio, anjo caído, não, anjo, ser celestial não tem sexo. Porque esse espírito maligno pode tanto agir numa mulher, quanto pode agir também com uma influência na vida de um homem também. Então, esse é um paradigma que muitas vezes foi criado e que não existe. Porque é um espírito maligno. A obra dele vai ser tanto para destruir tanto uma mulher quanto o homem. Então, se eu e você somos a igreja, independente de você ser profeta ou não ser chamado para ser profeta, você é a igreja. Amém? Quem é a igreja? Amém? Então, se você é a igreja, você foi chamado como uma voz profética nesses dias. Às vezes você vai manifestar e vai pregar o evangelho sem abrir a boca.
Um dos avivalistas dizia: pregue o evangelho, se necessário fale. Porque o teu exemplo prega muito mais do que aquilo que você fala. O teu exemplo e as tuas atitudes, o teu bom testemunho prega muito mais do que as tuas palavras. E a igreja foi chamada também para isso. A gente vê no ministério de Eliseu, por exemplo, a mulher sunamita, ela observava, o texto diz que ela: vejo este homem de Deus que passa por aqui, vejo que é homem de Deus. E ela observava ele indo e vindo, observava o seu proceder. E como que ela teve a conclusão de que ele era um homem de Deus? Porque ele profetizava? Porque ele andava? Porque ele pregava para muita gente? Não, pelo seu bom testemunho. Pela maneira que ela observava a sua caminhada, a maneira dele conduzir a sua própria vida. Então, a igreja é chamada como uma voz profética para destruir as obras do diabo, através também do seu próprio testemunho de vida, o seu bom exemplo, para ser uma referência para esta geração, que muitas vezes tem péssimas referências, até mesmo para as crianças, que muitas vezes estão imitando tantos comportamentos, péssimos comportamentos. Crianças de 11, 12 anos já se misturando e sendo sensualizadas, vestindo roupa como de mulher já. E pior, muitos homens já desejando meninas desse tamanho. Mas por que essa menina se veste desse jeito? Te pergunto, mulheres que aqui estão? As mulheres estão aqui? Amém? Por que uma menina se veste desse jeito? Ela criou do nada. Resolvi me vestir desse jeito. Por que ela se veste desse jeito? Algum exemplo ela tem, correto? A menina com 12, 13 anos, os seios já começam a ser criados, as formas do corpo dela já começam a tomar, porque ela está em processo de formação. Só que, apesar de ter um corpo, a cabeça ainda é de criança. E ela precisa ser tratada como mulher ou como criança? A inocência dela precisa ser tirada? É óbvio que não. Então, como que uma igreja prega? Através do seu bom exemplo também. Não somente daquilo que ela fala, não somente daquilo que ela diz com a sua boca, mas ela prega também com o seu bom exemplo. O menino hoje, você vê, o pessoal sai de balada e acaba descobrindo que a menina está grávida, aí o que o menino faz? Não sei, porque você sai com outro, não sei o quê, e não assume responsabilidade. Os homens dos dias de hoje foram criados para não ter responsabilidade alguma. Para não assumir a sua responsabilidade. Homens que querem usufruir dos benefícios, mas não querem assumir a responsabilidade dos seus atos e nem muito menos assumir consequências. Aí eu te pergunto novamente, por que eles agem desta maneira? Porque algum exemplo eles estão tendo. Ou exemplo nenhum. Porque muitos desses meninos que o copiam e que têm esse tipo de atitude, nem pai em casa tem. Então logo, ausência. Mesmo com a ausência, ele fala assim, meu pai não está aqui, então eu posso fazer o que eu quiser. Já que ele fez isso e não assumiu a minha mãe e nem me assumiu, também vou fazer do mesmo jeito. Só que eles não pensam isso com a sua cabeça de forma lógica. Simplesmente é um comportamento copiado. Então, nós precisamos entender que como igreja, nós fomos chamados para pregar o evangelho. Nós fomos chamados para ser um bom exemplo, para manifestar, para que esta geração, para que as crianças que estão crescendo possam ter um bom exemplo, não só dentro de casa, mas você ser um instrumento para pregar o evangelho com a sua vida. Amém? Eu quero ser um bom exemplo para pregar o evangelho.
Em nome de Jesus, fala assim: Senhor, faz de mim um instrumento para pregar o evangelho com a minha vida, para que eu seja uma referência, uma boa referência para essa geração, em nome de Jesus, para destruir as péssimas referências que o diabo tem usado para destruir vidas. Amém? Você deseja isso? Em nome de Jesus. Isso é que é ser uma voz profética. E aí eu entro um pouco no texto. Por quê? Porque esse espírito maligno quer deturpar todo e qualquer tipo de macular aquilo que é bom. Macular aquilo que é bom. Aquilo que é belo. De modo que as pessoas passem a olhar para aquilo que é bom de forma maliciosa. E o que Jesus disse? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se os teus olhos forem maus, que grande trevas serão. Então, este espírito maligno, ele vem para distorcer tudo aquilo. Tanto é que nos dias de Acabe, não havia culto para o Senhor. Porque ele se casou, um tratado político, e acabou se casando. Tanto tratado, tanta coisa para ele fazer, foi fazer tratado justamente com quem? E os profetas, não havia voz profética naquele tempo, porque ela mandou matar todos os profetas, para que não houvesse uma voz profética. E se tem uma voz profética, tem uma voz de conserto, de confronto, como Elias fez. Ela mandou matar, não tinha nada. Não tinha culto, não tinha adoração, não tinha sacrifício para Deus, não tinha oferta, não tinha nada. Adoração, nada. Pelo contrário, ela introduziu o culto a Baal, a demônios. E logo, uma das ações deste espírito é a própria sedução. E sedução, entenda bem, é muito mais do que apenas ser seduzido para ter relação sexual. Muito mais do que isso. Às vezes tem pessoas que seduzem uma outra apenas para conseguir aquilo que ela quer. Poder, por exemplo. Joga um charme, sabe aquele charme, aquela coisinha, que na verdade não é charme coisa nenhuma, é influência demoníaca. Usa de um charme, usa de um cabelo assim, o cara todo bonitão, e usa de um charme. Por isso que eu falo que essa ação maligna não é só sobre mulher. Quem já viu homens que muitas vezes se utilizam desse artifício maligno? Eu já vi. Se acha bonitão, tal, é um espírito maligno que está por trás disso. E que muitas vezes se utiliza com sedução para conseguir aquilo que quer. No Provérbios 6, por exemplo, fala exatamente disso. Da mulher adúltera que seduz e que é interessante como ele atribui ao homem, a pessoa que cai no laço da sedução, como um boi que vai para o matadouro. Quer ver? Abre lá, Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Aliás, perdão, Provérbios capítulo 7. Vou olhar aqui na outra tradução que eu acho um pouco melhor. Cadê? Provérbios capítulo 7. 7:21. Provérbios 7:21. Acharam?
Diz assim: seduziu-o com multidões das suas, sabe aquele chaveco, aquela conversa mole, aquela conversa doce? Seduziu com multidões das suas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, e o persuadiu. Conseguiu o que queria. E ele a segue logo como um boi que vai para o matadouro, e como um louco ao castigo das prisões. Até aí. Então a sedução é muito mais. E muitas vezes essa ação maligna vem, ela não está, ela entra nas casas. E eu e você precisamos prestar atenção, porque o principal alvo é a igreja. E se você é a igreja, o principal alvo é você. Então eu e você precisamos prestar atenção para que este espírito maligno não encontre ocasião nem na minha vida nem na tua vida. Olha outra situação. Fascinação, encantamento. %90 dos adultérios que acontecem, normalmente não é por causa de beleza. Mas a pessoa fica fascinada e encantada com a pessoa. Por causa de uma ação maligna que está por trás. Fascinação, a pessoa fica fascinada e é uma coisa tão assim, porque fica fascinada, às vezes não é nem pela beleza da pessoa. Isso acontece até mesmo dentro das igrejas. Eu estou falando para você que o espírito de Jezabel, o principal alvo dele é igreja, se infiltrar. Então o pastor está pregando, vou falar de mim aqui, eu estou pregando aqui, e aí de repente fica uma pessoa, pode ser até um homem, fala assim, nossa, como o pastor prega, Jesus, olha, nossa, aí a pessoa fica assim, acabou com a aberta, fascinada. E aí é responsabilidade minha discernir o que está acontecendo e falar assim, opa, para trás de mim, Satanás. Aqui não. Eu vim para pregar o evangelho, não vim para encantar ninguém. Na minha boca não sai encantamento, na minha boca sai vida através da palavra de Deus. E se a ação maligna encontrar ocasião na tua vida também, ainda que seja em você ou contra você, você tem autoridade para dizer, na minha vida não, porque eu não tenho parte com Jezabel, a minha parte é com Jesus Cristo, porque eu sou herdeiro e co-herdeiro com Cristo em nome de Jesus. Amém? Prostituição. Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleraste Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engane os seus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Por trás de toda prostituição tem idolatria, uma combinação. Idolatria, engano e prostituição. E às vezes a prostituição não é nem física, não chega a ser física. Porque existe a prostituição de valores. A pessoa não vem mais para a igreja para adorar a Deus, para buscar, para servir o Senhor. Ela vem para a igreja por causa de alguém. E aí, ou por causa de, não, eu vou lá porque eu preciso servir. Quantas vezes eu já vi isso? A pessoa só ia na igreja quando o pastor estava. E nos outros dias que tinha culto e que o pastor não estava lá, o que é isso? Idolatria. Idolatria. Ou então a pessoa até vai na igreja, mas quando o pastor está, ela tem um comportamento. Quando o pastor não está, ela tem um comportamento completamente diferente. Isso também se chama idolatria. Se chama prostituição de valores, porque você só é bonzinho, só tem valor, só tem princípios quando o pastor está presente. Quando o pastor não está, aí você é outra pessoa. Só que ainda que o pastor não esteja, ainda que a pastora, ainda quem quer que seja não esteja, o Espírito Santo está. Eu não estou lá na tua casa quando você está lá, mas o Espírito Santo está lá.
E você tem a opção, porque o Espírito Santo está em todos os lugares. Mas não é em todo lugar que ele se manifesta. E se o Espírito Santo não se manifesta na tua casa, tem algum problema. Porque está faltando você botar o teu joelho na tua casa, dobrar os teus joelhos para que ele se manifeste lá. Mas pastor, você não sabe a minha realidade. Não sei mesmo. Mas o que eu sei é que se você dobrar os teus joelhos, se você se humilhar diante da presença do Senhor, se você acordar nas madrugadas e se você invocar o nome do Senhor, Ele vai se apresentar e vai se manifestar na sua casa e não haverá espaço para nenhum demônio. Amém? Manipulação. A manipulação assim é... Em 1 Reis, a gente não tem tempo para abrir em todos os textos. Mas em 1 Reis, no capítulo 21, versículo 8, em diante, o texto vai dizer a respeito da vinha de Nabote, da trama que houve contra Nabote. Porque Acabe queria a vinha de Nabote. E ele falou, não, é herança, eu não posso te dar. E aí Acabe fez toda aquela cena, não comeu, nem bebeu, não sei o quê. E Jezabel foi lá, por que você está assim? Pode ir comer porque eu vou resolver para você. Foi, pegou 2 falsas testemunhas, armou todo um negócio lá, manipulou, trouxe falsas testemunhas para dizer que Nabote tinha feito uma coisa que ele não tinha feito, e aí julgou ele, matou ele. Ele falou, ó, Nabote está morto, pode ir lá pegar a vinha dele. Só que aí, onde tem profeta, meu amigo, onde tem uma voz profética do Senhor, aonde tem uma voz profética, Jezabel não pode reinar. Aonde existe uma igreja que se manifesta com uma voz profética, cheia do poder e cheia da autoridade do Senhor, a voz de Jezabel não pode clamar, não pode falar, não tem voz. E aí Elias fala assim, ó, o Senhor fala, vai lá julgar. Porque o sangue de Nabote está clamando diante de mim. Ela manipulou todo um cenário. Manipulou todo um cenário. Oh, Jesus. Manipulou todo um cenário. Intercede aí por mim, mulher de Deus. É que vocês não viram que a pastora chegou ali, tá ali atrás. Então, manipulação. Querendo se fazer de coitado. Meu, não caia. Cuidado. Se existe uma coisa que você e eu, como igreja, precisamos ter em estoque, é discernimento. Porque esse espírito maligno vem através e usa pessoas para querer manipular. E não se espante se pessoas enviadas pelo próprio Satanás chegarem aqui na igreja com esse espírito maligno. Ou você acha que nós, como igreja, estamos livres disso? Com certeza não. Mas se houver uma voz profética na igreja, se houver pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, se houver pessoas santificadas o suficiente e com discernimento para não cair nesse, e nem na tua casa também, então esse espírito maligno, ou a pessoa se converte, aceita Jesus e se quebranta na presença do Senhor, ou então, das duas, uma. Segundo, autoritarismo. Nos dias de Acabe, quem governava não era Acabe, era Jezabel. E aí a gente já entra no outro contexto aqui. Visto que a igreja é autoridade, a igreja é autoridade na terra. Mas ela não tem autoridade dela mesma. A autoridade que a igreja tem é a autoridade delegada pelo Senhor Jesus. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, qual as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que é isso? Autoridade. Autoridade. Então,
3 coisas muito importantes para a gente finalizar. E essa... A Sara, é que eu vi um negócio essa semana e acho que foi um dos pastores aí conhecidos falou assim: nunca acredite num pastor quando ele dizer que está acabando. Está encerrando. Para finalizar, para acabar. Autoridade. O Senhor deu para a igreja autoridade, uma voz profética, e o Senhor, a igreja, através das suas atitudes, a igreja adora. E o que é adoração? É devoção. Certo? É exatamente essas 3 coisas que o espírito de Jezabel vem querer usar e que, na verdade, ela não quer que seja para a igreja e não quer que seja para o Senhor. A adoração, ela não quer que seja para o Senhor. Ele, né, o espírito maligno, não quer que seja para o Senhor, quer que seja para ele. A autoridade não quer que seja da igreja, quer que seja dele. A voz profética não quer que... Porque a voz profética traz uma direção. E a voz... Entenda bem, a voz profética, a igreja está falando, mas a voz, a direção quem está dando é o Espírito. Então, é exatamente contra tudo aquilo que este espírito maligno luta. Primeiro, a autoridade. A autoridade requer trono, é onde Cristo reina. A igreja tem autoridade, mas ela sabe que a autoridade não veio dela, a autoridade vem de Jesus. E quem reina é o Espírito Santo, quem direciona. Lá, a gente não tem tempo para abrir, mas em 1 Reis e 2 Reis, um pouco mais adiante no capítulo 12, o texto vai dizer a respeito de Atalia, certo? Atalia era da mesma descendência da casa de Acabe e de Jezabel, da mesma descendência. Portanto, se é da mesma descendência, mesma influência maligna. E aí o que ela fez? Ela mandou matar, assim que o rei faleceu, ela matou todos os da descendência do rei. Todos, para que ninguém se assentasse no trono. E o texto diz que ela é quem reinou no trono. Ó, quer ver? 2 Reis 12. Ou, 2 Reis 11, versículo 1. 2 Reis 11, 1. Acharam? Por isso não. Tá de preguiça, é? Segundo Reis 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, as quais matavam, e o pôs ele na sua ama, na recâmara, e os escondeu de Atalia. Assim não o mataram. E Jeoseba teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Ela ficou no lugar, porque é exatamente isso. Esse espírito maligno quer o lugar de autoridade, como fez lá nos dias de Acabe. Então tome com muito cuidado. E normalmente vem para reinar com autoritarismo, para querer ditar as regras fora dos princípios da palavra, fora dos princípios bíblicos. Fora dos princípios bíblicos. Porque é exatamente aquilo que aconteceu em 1 Reis em diante. O culto a Deus não existia, o templo, nada, nem adoração ao Senhor. E no lugar disso era o culto a Baal.
E o povo se prostituía e fazia o que queria. Então, no lugar do trono, o lugar do governo na nossa vida, não é desse espírito maligno. O lugar do trono e do governo na nossa vida é do Senhor Jesus. Quem reina na igreja não é Jezabel, mas é o Espírito Santo de Deus. Quem reina na tua casa, quem manda na tua casa, não é o homem e nem muito menos a mulher. Quem reina na casa é a palavra. Quem está certo? O homem e a mulher. É a palavra que está certo. Quem reina na tua casa é o Espírito Santo de Deus. Amém? Segundo, voz profética. Se não tem voz profética, a própria palavra diz, se não tem profecia, o povo se corrompe. É exatamente o que aconteceu. Por isso que ela matou todos os profetas. Para que não houvesse voz profética, ou seja, para que não houvesse o conserto. Porque o profeta era... Samuel foi lá para ungir Davi e eles falaram, é de paz a tua vinda? Sim, só vim sacrificar o Senhor. Não tem nada demais. Então, se não tem voz profética, não tem conserto. Não tem direção. Não tem referência nenhuma. Logo, ela manda. E aí há esse embate, esse confronto. E a igreja precisa permanecer na voz profética. É aquilo que eu disse no início. Eu e você precisamos pregar. Ah, pastor, mas eu não fui chamado o ministério profético. Não importa. Você pode pregar com as tuas atitudes. Você pode pregar com a verdade da tua vida. Ah, mas eu não sou tão santo. Ninguém é tão santo. Eu e você precisamos pregar com aquilo que temos, com aquilo que você é. E buscar a santificação todos os dias. Para que você e eu sejamos uma voz profética. É aquilo que eu disse no início. As meninas vão andando no seminu com 12, 13, 14 anos. Por quê? Porque elas têm uma referência. Se a voz profética da igreja não está pregando, logo tem uma outra voz que está pregando para essas meninas. Se os rapazes não são ensinados a pegar, as menininhas e tal, e fazer, e transar, isso, aquilo, e depois largar, e se engravidar não é problema dele, porque ele está vendo alguém, ele está replicando alguém. Algum comportamento. Certo? Então, a voz profética da igreja. A igreja precisa abrir a boca, a igreja precisa pregar com o seu comportamento. Os homens que aqui estão, tá numa roda de conversa, chega um carinha lá, aí sempre tem, né? Onde a gente vai, sempre tem. Escuta aqui, olha isso aqui que eu vi. E aí quando um cara chega em você, que não é da igreja, e ele chega assim, preciso te mostrar uma coisa da hora aqui. Aí você já fica com uma pulga atrás da orelha. Você fala assim, já pode escrever que é alguma coisa relacionada à pornografia. E aí, como que você prega com o seu comportamento? O Fábio fez uma excelente, não tem melhor do que essa ainda, Fábio. A que o Fábio fez não existe melhor ainda. Você está no top, no primeiro lá. O cara veio e fez assim, né? Olha aqui, presbítero. Que da hora, ó. Olha aqui a mulher aqui. Aí o Fábio falou assim, só um momento. Deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Aí pegou aquela cena do Paixão de Cristo, Cristo todo deslacerado, todo... Olha isso aqui. Ah, mano, que isso? O que tem a ver uma coisa com a outra? Pois é, não tem nada a ver. Mas que toda vez que você for assistir essas porcarias, você vai se lembrar do Cristo todo deslacerado. Ponto, acabou com a festa do cara. Né? E em último, adoração. Adoração é devoção, é nossa, é Deus. Adoração não é só quando a gente está aqui tocando. Não, adoração que eu falei, é a nossa vida. Você está lavando louça lá, a Vitória chega, com a voz mais alta. Nunca vi um ser tão magrelinho. Acho que, não sei de onde que tem essa caixa torácica. E canta os passarinhos já assim, parece lá com ela e começa a cantar junto. Adoração.
no dia 14, no dia 29 aqui, sábado, as crianças estarão adorando, brincando, a diversão na presença de Deus, e o Espírito Santo estará junto com elas. Esse espírito maligno, a primeira coisa, quando existe um espírito maligno de Jezabel infiltrado nos lugares, pode perceber, a adoração é morna, é murcha. As pessoas estão lá no altar, estão tocando. Estão cantando. Mas a adoração não está subindo. E por isso é que você precisa manifestar e adorar na tua casa. Para que quando você vier na igreja, seja apenas algo que você, algo automático, algo normal que você já faz na tua casa. Seja apenas a extensão daquilo que você já pratica. Você está lavando a louça, você está adorando a Deus. Mulher, você vai, ou o homem também, faz uma comida para sua família, você está adorando a Deus, porque a adoração é tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor. Então, a minha adoração não é para espírito maligno, a minha adoração é para o Senhor. A minha adoração não é para o pastor, porque há quem faça adoração e quem faça só quando o pastor ou quando alguém, ou para mostrar para alguém, ou para, não, eu vou lá, porque o cantor fulano vai não sei aonde. Eu não quero saber de cantor fulano, eu não quero saber de pastor fulano, eu quero saber do meu Deus, eu quero saber se Ele está recebendo a minha adoração. Porque, não se engane, há pessoas que vão e que adoram, e que faz, e que porque tem uma música legal, porque não. Cuidado para você não adorar e colocar a tua adoração e estar adorando pessoas ao invés de adorar a Deus. Estar fazendo para pessoas. É óbvio que nós estamos aqui e servimos uns aos outros em amor. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu sirvo o meu irmão porque eu amo o meu irmão. Eu estou cumprindo o mandamento. Mas nem o meu irmão tem que depender daquilo que eu faço e nem eu tenho que fazer disso. Isso eu vou servir porque eu tenho que fazer, né? Não. Eu vou fazer porque é pro fulano. Eu vou fazer porque é para o pastor. Então, para o pastor eu faço mais legal. Para o irmão é negativo. Da mesma maneira que você entrega para o pastor, você tem que entregar da mesma maneira para a pessoa. Gente, nessa caminhada, a gente tem 4 anos que a gente tem aqui, mas eu fiz parte de um outro ministério há 17 anos. E ainda a gente fez parte um ano e pouquinho de um outro ministério, até ter período de transição até chegar aqui. Eu já vi tantos péssimos exemplos. Ou você entrega para todo mundo, ou você não entrega para ninguém. Ou a gente senta na mesa e faz a mesa da hora aqui, e a gente come todo mundo junto, ou então não faz para ninguém. Eu penso dessa forma. Porque, primeiro, que é a característica do ministério aqui. Mesa, o púlpito não é púlpito, o púlpito é mesa. Por que mesa? Comunhão. Jezabel não detesta isso. Detesta a mesa de comunhão, detesta. Por quê? A comunhão onde o Espírito traz a cura, a comunhão onde o Espírito se manifesta, a comunhão onde as coisas são reveladas, na comunhão onde há cura. Então, eu e você precisamos entender que tudo aquilo que essa ação maligna deseja, ela deseja tudo aquilo que nós fazemos para Deus, deseja para ela, para Ele. Que nós façamos, não, as coisas precisam estar muito bem alinhadas. Eu não caio em manipulação de demônios, nem você, a minha parte não é com Jezabel, e nem você. A igreja, a igreja é sarada, e mulher nenhuma vai cair em conto
né, o conto do vigário. Não vai cair em conto de ninguém, de historinha. Por isso, mulheres. Por isso, homens. Eu já falei aqui para os homens uma vez. Chegar uma mulher toda carregada de espírito, desse espírito maligno, ela vai encontrar homens santos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Homens santificados que não vai encontrar nenhum espaço neles. E da mesma maneira as mulheres não serão seduzidas. E não serão encontradas, não encontrará vazão, porque ainda que existem carência, a carência da mulher e do homem é suprida no Senhor Jesus. Porque nós não somos conduzidos por espírito maligno. Eu não preciso estar na igreja só quando a pessoa, não, eu estou na igreja porque eu quero buscar a Deus, porque eu quero compartilhar com os meus irmãos. Eu não estou na igreja porque eu estou buscando o bom encontro, eu estou na igreja porque eu quero, isso, eu quero a bênção tal, eu quero a bênção A, B, C. Não, eu estou na igreja porque a maior bênção que eu posso ter é o próprio Senhor. A maior bênção que eu e você podemos ter é Jesus. Nele está toda a fonte daquilo que é bom. Nele está toda a fonte do nosso suprimento. Se eu tenho ele, logo eu tenho todo o suprimento que eu preciso. Se eu estou nele, como ele mesmo diz, Pai, que eles sejam um, como eu e tu somos um, então eu não preciso de mais nada. Eu não preciso ficar buscando isso ou aquilo. Eu oro, eu tenho as minhas petições, mas eu preciso dele. Nada vai me tirar da presença. Quando nós estamos enraizados nele, nenhuma ação do espírito de Jezabel pode nos roubar. Sabe por que muitas vezes muitas pessoas caem nesta lábia? A autossuficiência. Acham que consegue. Não, o pastor acha que pode. Não, eu não caio nisso, porque eu já estou numa caminhada. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Não existe super-homem da fé, não. Nem mulher e nem homem, não existe. É por isso que eu não abro concessão. E nem você deve abrir concessão. Não tem nada demais, pastor, é só uma carona. Só uma carona? Tudo começa assim. Não, pastor, não tem nada demais, é só um flertezinho, é só uma olhada, só estou olhando. Não, você não está só olhando, você está alimentando o teu ego, homem, mulher. Vamos nos colocar de pé. Não é só um flerte, não, as coisas começam assim. E Satanás sabe. Prostituição, sedução, manipulação, autoritarismo, opressão. Porque este espírito maligno, ele oprimiu, ameaçou Elias e o oprimiu a ponto dele ir para uma caverna. Elias orou e fogo caiu do céu. É o mesmo Elias, pastor, que você está falando? Não é outra pessoa? É o mesmo cara. Então, por que eu e você vamos subestimar os desígnios do maligno? Eu preciso me blindar. Como que eu venço, pastor, esse espírito maligno? Vai se humilhar, não se achando. Porque esse espírito encontra espaço em pessoas que são autossuficientes. Esse espírito maligno encontra espaço em pessoas orgulhosas. Esse espírito maligno encontra espaço em pessoas arrogantes. Esse espírito maligno encontra espaço em pessoas que têm uma influência de prostituição, que não levam cativo em obediência a Cristo as suas paixões e as suas concupiscências, as suas vontades. Então eu preciso me blindar para que este espírito maligno não encontre espaço em mim. Se eu tenho orgulho no meu interior, então, Senhor,
Em nome de Jesus, eu me humilho diante da tua presença. Eu não quero ser orgulhoso. Eu sou orgulhoso, mas eu não quero ser. É confessando. Feche os teus olhos. Comece a orar no teu lugar. Eu tenho certeza absoluta que essa ministração falou com você. E você que está em casa também. Eu tenho certeza absoluta que o que Deus está falando aqui está falando com você. Então comece a orar aí na tua casa também. Comece a orar na tua casa e denunciar e quebrar. E dizer, Senhor, eu sou orgulhoso. Mas é o seguinte, eu não quero ser mais. Porque eu não quero que esse espírito maligno encontre espaço de mim. É o seguinte, Senhor, eu sei que eu tenho tendências à prostituição. Eu sei que eu tenho tendências, eu tive envolvimento com pornografia, eu tive envolvimento no passado, saía com mulher, saía, né, pegava geral. E eu sei que isso trouxe habilitações na minha vida. E eu não quero isso na minha vida. Eu não quero que esse espírito maligno encontre nada em mim. Eu flertava, eu jogava um charminho, eu jogava uma seduçãozinha. Eu não quero esse espírito maligno, nem parte, porque a minha parte é com Jesus Cristo. Por isso eu não quero espaço com esse espírito maligno na minha vida. A minha parte é com Jesus. O Espírito Santo mora dentro de mim. E esse espírito maligno não vai ter espaço nem na igreja e nem dentro da minha casa. Comece a declarar e dizer que esse espírito maligno não tem espaço na tua casa. Comece a se limpar de todo o orgulho. Se existe prostituição, se limpe, peça perdão e se lava na presença do Senhor. Se existe arrogância no teu coração, altivez, autossuficiência, comece a se limpar na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Autoritarismo. Em nome de Jesus, submeta ao Senhor. Se submeta ao Senhor. E dizer, eu não tenho parte com prostituição. Eu não tenho parte com fascinação, espírito de prostituição e espírito de Jezabel. Eu não tenho parte. A minha parte é com o Senhor, o El Shaddai, o Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, que fez e criou os céus e a terra. A minha parte é com Ele, e com Ele eu andarei até a eternidade. Ô Espírito Santo, eu invoco o Teu nome neste lugar, para que este espírito maligno não tenha espaço algum, sequer algum espaço na igreja, e nem em nenhuma casa aqui representada. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não vai calar a voz profética. Não vai. Não vai. Não vai, porque a voz profética da igreja, a voz é da igreja, mas quem fala através da igreja é o Espírito Santo. E nada e nem ninguém pode apagar a voz e a luz do Espírito Santo. Em nome de Jesus, não vai tirar a autoridade, porque quem reina na igreja, o cabeça da igreja é Jesus. E quem derrama dons e usa a igreja, e o abençoa, e transforma, e a usa através dos dons para curar, para libertar, para tirar vidas do cativeiro das mãos do diabo, é o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. E a adoração da igreja é só para Jesus. Aleluia. Shaddai, Jireh,
Adonai se manifestará. Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor, você que está na sua casa. Oh, mais forte, com autoridade. Rafa, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se humilharmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Deus se manifestará. Se humilharmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, se humilharmos, Deus se manifestará. Aleluia. Aleluia. Você que nos assiste, não permita que este espírito maligno entre na tua casa. E nem permita que ele encontre espaço em você. Aonde existe uma voz profética, Jezabel não pode prevalecer. E uma voz profética, ela prega com as suas atitudes e com a boca de Deus aqui na terra. Sendo a boca de Deus aqui na terra. Em nome de Jesus. Continue sendo essa voz profética. Em nome de Jesus, não se cale. Diante desse espírito maligno, você não pode se calar. Porque se você se calar, você será omisso diante, e quem vai reinar é este espírito maligno. Então não se cale. A igreja não se cale. A igreja não se cala diante deste espírito maligno. A igreja ergue a sua voz e clama, porque perto está o Senhor de todos os que o invocam. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te leve debaixo desta palavra. Em nome de Jesus. Amém.